Senhor Jesus, mais uma vez envolvidos nesse domingo pela manhã, com as vibrações do bem-estar promovido pelo ambiente que nos traz de estudo do Teu Evangelho, estamos aqui reunidos, confiantes na Tua presença, que através dos mentores espirituais vem trazer para a gente as intuições necessárias na superação das dificuldades, na superação dos transtornos, mas acima de tudo fortalecendo-nos a cada dia para que nós tenhamos condições de nessas lutas não repetirmos os enganos de passado. Confiante, Senhor, que o bom andamento do nosso estudo acontecerá, rogamos que os nossos mentores possam, nesse movimento de presença, orientar os nossos corações atribulados com as dificuldades, mas ao mesmo tempo alimentar as nossas mentes para a mudança de posicionamento, para a mudança de pensamento, para construirmos atitudes saudáveis, utilizando o Teu Evangelho como referência na nossa caminhada. Fique conosco, que assim seja. Olha só, quem está nos acompanhando, e vocês também, encarnados, presentes, e os encarnados que estão na virtualidade, a gente fez uma interrupção do livro Justiça Divina e, por necessidade da nossa casa, a gente fez uma avaliação em outros estudos na área do passe, do tratamento, da disciplina, e a gente está retomando o livro Justiça Divina. Então, como isso aconteceu em 3 reuniões, aí eu estou passando para vocês também, as últimas 3 reuniões, a gente está retomando o livro Justiça Divina dentro da nossa programação, não naquela sequência. No meu caso aqui, hoje nós vamos trazer o capítulo 29, que é Oração na Festa das Mães. Como foram 3 semanas, os 3 capítulos, que é Bem-aventurados, o anterior, nos círculos da fé, ou seja, o capítulo 28, o 27 e o 26, no campo do Espírito, eles voltarão. Mas eles voltarão quando a gente encerrar o livro, porque a gente já está com a programação pronta, esses 3 a gente vai voltar com eles. É isso, Éder? Estou perguntando o Éder ali, que vocês não conhecem. Já conhecem, é ele que faz estudo aqui, mas é porque é ele que faz essa programação. Se a gente também fala bobagem, ele está ali, ele vigia. Combinamos? Então veja, oração na festa das mães. E aí nós vamos pegar alguns trechos e vamos entender porque ele comenta o item 9 do capítulo 5 do livro Céu e Inferno. Como vocês sabem, esse livro ele comenta o Céu e Inferno. O item 9 são 4 parágrafos, mas eu queria trazer para vocês aqui o capítulo 5 da primeira parte do livro Céu e Inferno, chama-se O Purgatório. Tudo bem? O Purgatório. E aí, ele coloca para nós a respeito do purgatório, ele vai trazendo algumas ideias, mas eu não vou trabalhar o tema todo do purgatório no item 9, eu vou pegar algumas ideias para a gente desenvolver o texto. Olha o que ele coloca. A palavra purgatório a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Quando a gente pensa em purgatório, a gente pensa num local fixo, não pensa? Vocês já pensaram que vocês vão para lá? Por que vocês estão me olhando com essa cara? Já é benefício, gente. Ninguém quer falar. Ninguém quer, mas entre o purgatório e o inferno... Não, então é melhor o purgatório. É bom, aí já está vendo como é que muda a escolha? Então, veja bem, ele coloca como um lugar fixo. Mas esse mesmo capítulo, no início dele, no primeiro parágrafo, ele fala que a construção do purgatório é uma ideia trazida da igreja e ela trouxe para nós no ano 593 da era cristã, porque antes era falado em céu e... Aí eles entenderam, a igreja entendeu que não dá para colocar todo mundo no inferno.
Não dá, gente. Não é porque só o inferno fica cheio, não. Porque tem espaço. Não é por esse motivo. É porque à medida que você vai cometendo erros leves e erros graves, todo mundo encontra no inferno. Quem pega uma mentirinha vai para o inferno. Quem mata 15 vai para o inferno e os dois se encontram lá. Não, gente. A igreja entendeu que os crimes mais graves vão para o inferno. Precisava de colocar um local intermediário. E criaram o... Isso. Aí já ficou mais fácil para nós? Ficou ou não? Vocês estão na dúvida. Eu sei, porque vocês estão pensando no céu. Nós vamos chegar lá. Aí ele diz para nós assim, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço, onde erram os espíritos sofredores. Por isso é que coloca que o purgatório está muito mais envolvido com as situações do planeta, do dia a dia. Se aplica muito mais à terra do que um lugar lá. Porque o céu e o inferno já têm o lugar. Ah, mas isso é real? É real. Na condição de estado íntimo que a gente absorve, nós podemos assumir o posicionamento do céu, como podemos assumir o posicionamento do inferno. Depende como nós estamos lidando no purgatório, na área do sofrimento, da vivência. Está claro? Aí ele diz assim, melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível, senão bons espíritos. A gente melhorando, todo mundo vai desencarnar em bom estado. Mas isso é proposta de cada um. Isso é proposta de cada um. Melhorando os homens, só ofereceremos ao plano espiritual bons espíritos. E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A gente desencarna bom, a gente volta melhor ainda. Tá claro? Essa sintonia, ela precisa acontecer, mas depende de como nós estamos lidando aqui com as nossas questões do dia a dia. Até aí tá tranquilo, não tá? Ok. Aqui, vocês estão observando esse fru aqui? Isso aqui é microfone, tá? É porque ele coloca um frufruzinho ali, mas é microfone para facilitar. Combinado? Aí ele coloca para nós oração na festa das mães. E ele diz assim, vimos pedir abençoes às mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. E aí ele já coloca a terra como sendo esse movimento purgatorial. A terra como sendo esse movimento de reflexão, com dor, mas também com méritos. Porque só de nós estarmos aqui. Está claro isso? Então, ele coloca principalmente o papel das mães. Vimos pedir abençoe as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu, se ergueu em purgatório de aflição. Muitas mulheres têm a maternidade como algo de muita dor. Muitas mulheres têm. Tá certo? Só que a gente, e aí eu estou falando a gente, nós, que não passamos pela maternidade, ou que somos homens, e não entendemos, homens agora eu estou colocando no sentido biológico, não entendemos a profundidade da maternidade, talvez não entendamos a profundidade desta dor. Porque predominando em nós a razão em relação ao sentimento, muitas vezes nós não entendemos essa profundidade. Embora tenham homens muito sensíveis, na sua maioria não é o que predomina. Está claro? Ele coloca assim, pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Por aquelas mães, aí ele vai pedindo, por aquelas mães que estão envolvidas com a noite, trazendo os rebentos do próprio sangue para liberá-los do frio. E é muito curioso nós nos atentarmos, porque eu estava lendo a respeito desse trabalho que a Acnur faz. A Acnur é um órgão da ONU que trabalha com refugiados. Ela trabalha com refugiados e ela coloca sobre como estão os refugiados no Iêmen,
no Afeganistão, na Etiópia, no Congo, e os milhões de pessoas que estão envolvidas com a fome, literalmente. Ela coloca para nós que 50%, aproximadamente, 50% dos afegãos estão passando fome. 50% dos afegãos. E 93% dos afegãos, 93%, estão com alguma coisa de comer. Alguma coisa para comer. Gente, é um índice muito alto. Eles colocam a metade do país está passando fome. E aí eles vão falando esses índices no Iêmen, na Etiópia, no Congo, na Venezuela. Eles vão colocando e falei, gente, aí eu comecei a ver na matéria as mães, mostrando uma mãe que tem 8 filhos, narrando as dificuldades dela, e ainda assim com 2 crianças no movimento da desnutrição e o atraso no desenvolvimento físico e mental. Dos 8 que ela tem, 8. Sem marido, passando fome, refugiada na Etiópia. Então vocês imaginem, quando a gente pensa nessas mães, nós pensamos nas mães do nosso meio. Mas imagine as que estão extrapolando a nossa ótica. Que estado que está? E aí no parágrafo seguinte ele coloca assim: pelas mães que estendem as mãos cansadas na praça pública, olha só, aquelas mães que estão pedindo, que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Alguma coisa para alimentar. E é muito interessante nós nos atentarmos, porque, embora estejamos com esse grupo de pessoas com frio e com fome, ninguém, se nós pararmos a pensar em profundidade, ninguém morre de frio ou de fome. Ninguém morre, gente. De frio ou de fome, ninguém morre. As pessoas morrem de abandono. Por ela ser abandonada, ela sente frio. Por ela ser abandonada, ela sente fome. Mas de fome e de frio só morre se a pessoa estiver abandonada. Quem não está abandonado, não morre. Por que que o mundo tem essa quantidade de pessoas envolvidas com a fome? São quase 1 bilhão de pessoas envolvidas com a fome. Quase 1 bilhão. Está no número de 900 milhões, aproximadamente, dependendo da pesquisa, envolvido com fome e com frio. Quase 1 bilhão de pessoas. São 3 bilhões e 400 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Significa que se essas pessoas desencarnam, elas desencarnam por abandono. E o mundo abandona essas pessoas. Imagine se nós abraçássemos o discernimento de outra maneira. Imaginem que mundo que a gente teria. Eu volto numa colocação do irmão José. 5 minutos, que cada pessoa dedicasse ao bem do próximo, 5 minutos, todos os dias. Olha a fala do irmão José. O mundo seria um paraíso. Guarda essa frase. Pode esquecer o meu nome, esqueça o nome do Lafran, não esqueçam essa frase para a eternidade. Se nós dedicássemos 5 minutos ao próximo todos os dias, se todas as pessoas dedicassem, a Terra seria um paraíso. Aí a gente vê o tanto que a gente ainda está precisando retomar a tarefa de auxílio ao próximo. Por quê? Porque se tem pessoas morrendo de frio ou de fome, é porque elas estão abandonadas. Não é porque elas estão sentindo fome, você está sentindo fome. Com os excessos que estão acontecendo em outros países, não era para a gente ter fome, gente. Com os excessos não era para termos, mas a gente tem. Tem pessoas que não querem ser acolhidas. Aí nós temos que estudar que tipo de acolhimento. Ela está fazendo essa pergunta. E aquelas pessoas que não querem ser acolhidas? Qual é o tipo de acolhimento? Eu conversei com um morador de rua e perguntei para ele por que ele não iria para um abrigo. Perguntei para ele por que ele não iria para o abrigo. Ele falou assim, eles roubam a gente. Eu vou lá para o abrigo e eles vão me roubar.
Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. O que você tem para ser roubado, criatura? Claro que a gente estava numa conversa fraterna. Eu perguntei, e o que você tem para você ser roubado? Se você vai para um abrigo? Aí ele pegou e falou assim, se eu dormir, você está vendo essa botina aqui? Eu que ganhei. Se eu tirar do meu pé para dormir, quando eu acordar, eu estou sem ela. Aquelas roupas, essas roupas que a gente carrega, que a gente fica aí puxando, se eu levá-las para um abrigo e dormir, porque o abrigo, o objetivo seria um banho e dormir. Mas se eu tomar banho, eu tenho que colocá-las junto comigo, porque quando eu sair do banho, eu estou sem elas. Se eu dormir, eu estou sem elas. Pode trazer para mim, filha. Vocês entenderam? Aí, e essas pessoas que não querem ser acolhidas? Aí ele pegou e falou assim, eu prefiro a rua. Aí eu peguei, obrigado, viu, filha? Quando você casar, eu vou dançar até morrer também. Então, você imagina, aí ele colocou para mim, eu prefiro a rua. Aí eu respondi, coloquei assim, mas e o frio que você sente? Aí ele me respondeu, e a cachaça que eu tomo? Entendeu? Quer dizer, a gente tem uma solução e ele apresenta outra solução. Eu falei assim, mas um cobertor te cai bem. Ele falou assim, se eu não dormir. Porque quando eu acordar, os moleques já levaram. Ô, gente, é muito delicado, porque no nosso contexto eles não aceitam. Aí aparecem as manchetes, não aceitaram ser abrigado. Não aceitaram porque dentro do abrigo eles também são agredidos. Então a coisa não fica tão simples quanto a nossa ótica, e é verdade, porque a nossa preocupação é como acolhê-los. Tá claro? Eu nunca fui a um abrigo, mas nesse abrigo, pelo jeito que eles falam, né? Porque eu já ouvi isso também, que eles são roubados, que muitos não gostam de ir para o abrigo porque eles são roubados. Sim. Porque no abrigo não deve ter uma pessoa para poder fazer vigília. Né? E não tem, porque o que você entende no abrigo? Eles fazem a fila, no nosso caso aqui ali na região da Floresta, né? Fazem a fila ali na região da Itambé, o abrigo abre entre 5 e 5h30, quem já está na fila, se eu não me engano, a última vez que eu tive acesso, são 400 vagas, os primeiros 400 entram. Se tiver 1.600 vão ficar para fora. Tá claro? Então, às vezes, aí um deles colocou para mim isso. Ou eu vou cedo para a fila para eu poder pegar um bom lugar e entrar, ou então eu corro o risco de não conseguir entrar. Mas aí, se eu não conseguir entrar, eu perco meu lugar na rua. Tá certo? Mas no caminho para Jesus, para ver que a questão é mais ampla ainda, né? Tem um trabalho muito grande que ele recolhe as pessoas nas ruas para levar para as acomodações no caminho para Jesus, uma coisa assim, paradisíaca, assim, quer dizer, camas limpinhas, tem televisão, quartos a dois, no máximo, eles são levados para lá e eles fogem e voltam para as ruas. E tem uma questão até que eu acho que é de um condicionamento, é como seria, acho, conosco. Se a gente fosse para um lugar muito chique e tudo mais, eu não me adaptaria, sou da roça, então eu ia ficar retraído. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, eles estão num condicionamento de uma vida muito diferente daquela que, embora a gente ofereça com carinho, às vezes não é o melhor para eles, a questão é mais ampla. E aí existe algo ainda mais profundo, ou seja, o que o Éder está trazendo é que determinadas pessoas têm dificuldade, inclusive, de conviver com a limpeza, com a higiene, com o lazer, com o horário, com a disciplina. Tem dificuldade. E na rua, eles são, vamos colocar entre aspas aí, livres. Eles são livres, mas livres para continuar naquele estado. Não livre para abraçar a higiene. Não livre para receber as suas demandas atendidas dentro daquilo que uma instituição pode oferecer. De um alimento, de roupa limpa, do banho, da toalha, da cama. Uma cama limpa. Cama. Não é dormir no solo do passeio da via pública. Tá claro? Então, já é uma dificuldade deles. E, às vezes, essa dificuldade ela é interna, né? Às vezes, eles já estão envolvidos com a miséria. E aí, gente, existem pessoas que estão envolvidas com a miséria há séculos. Séculos. Se eles estão envolvidos com a miséria humana há séculos, encarnam e desencarnam, sem ter feito um movimento de mudança, sem ter feito, eles continuam chegando aqui e achando que este é o caminho. Tá? Oi. Por que nessas situações sempre mais homens do que mulheres? A gente observa, geralmente, em todos os lugares que tem aglomerações,
pessoal de rua, sempre tem mais homens do que mulheres? Não sei te responder. Ela está perguntando para quem está aqui, por que tem mais homens do que mulheres? Eu não tenho esse dado, se são realmente mais homens do que mulheres ou se apenas em determinados locais a gente encontra mais homens do que mulheres. Tá? É mais comum, aí a gente pode avaliar no contexto social. As mulheres teriam mais facilidade para aceitar essa colocação que o Éder está trazendo aqui em relação ao trabalho do Caminhos para Jesus. As mulheres teriam mais facilidade para aceitar, inclusive se elas estiverem envolvidas com a maternidade. Que ele vai falar isso para nós. Aí já é diferente. Tá claro? Pelas mães que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais. Isso aqui aparece constantemente nesses países que a gente fez referência. Tá? No Afeganistão, na Etiópia, no Iêmen, tá claro? No Congo, na Venezuela, tanto que muitos estão chegando para o Brasil, ali na região norte do país. E esse a Acnur da ONU, que é a Associação para Atendimento a Refugiados da ONU, ela faz referência para nós. Esses países ela colocou lá. Tá claro? Pelas mães que revolvem latas de lixo procurando alimento apodrecido, de que os próprios cães se afastam com nojo. Veja, mães que vão se envolver. Aqui a gente não precisa afastar não, tá? Eu não preciso ir lá nesses países não. Quem tiver a chance de ir no lixão de Belo Horizonte vai ver isso aqui, ó. Você vai ver as pessoas disputando com os urubus. E tem mais urubus do que cachorros. O olhar do alimento. Estão disputando. As pessoas estão ali disputando. E é muito interessante colocar que elas estão revolvendo lata de lixo, procurando alimento apodrecido, que os próprios animais, eles negam. Os próprios animais negam. E aí vem a questão do animal, do condicionamento, do instinto. Um animal, por exemplo, o cachorro, ele morre de fome do lado de um prato lotado de alpiste. Ele não come. Come alpiste, não. O passarinho morre de fome do lado de um prato de bife, de fígado. Tá lá, novinho, tá pronto. E o passarinho morre de fome. Se não tiver o alpiste, ele não vai comer carne. Então, enquanto eles morrem de fome com a comida do lado deles, nós morremos sem fome com a comida do nosso lado. Por quê? Porque a gente vai além. Porque nós fazemos essa escolha. Você sabe que não tinha necessidade, mas você falou, gente, mas aquela gorda, aquela camada da picanha, aquela eu não desprezo, não. Ou seja, você vai morrer também, só que você morre sem saúde, né? Porque aquilo ali é o que te agride, porque vai além da sua necessidade. Tá claro? Então, se animais, eles fazem, por instinto, eles fazem escolhas, por que nós não fazemos pelo raciocínio? Por que a gente não utiliza o raciocínio? Já que os animais utilizam o instinto. E aí ela está dando, o Emmanuel está dando exemplo das mães que acabam separando aquilo que está podre, embora os animais rejeitem. Por quê? Porque elas querem alimentar seus filhos. Pelas mães que pintam o rosto, escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Mães que estão se prostituindo. E aqui é muito interessante porque quando fala mães que pintam o rosto escondendo lágrimas no impulso infeliz de vender o corpo, a gente começa a pensar, porque a gente acha que a maioria dessas mulheres que procuram a promiscuidade, tanto que ele fala um impulso infeliz, elas procuram por prazer. Não é por prazer. Aliás, a maioria que está ali, elas estão indo por necessidade. Não que seja necessário fazer isso, mas elas não conseguem uma outra via.
Elas não conseguem. Tanto que ele coloca nesse mesmo parágrafo, ele diz assim, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos. Acreditando erroneamente. Na cabeça delas, elas não têm outro caminho. Elas não conseguiram perceber que elas conseguem outro caminho. Só que elas têm que investir. Investir é abandonar aquele posicionamento que, na visão de muita gente, é um posicionamento fácil para ganhar dinheiro, mas é de extrema dor. É de extrema dor. Abraçar a prostituição. E aí ele fala para nós, homens venderem o próprio corpo a corações desalmados. Além dele fazer referência por aquelas mães que descobriram a calúnia e o fel nas bocas que amamentaram. Não tem muitos filhos que agridem os pais depois? Não tem? Elas descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Imagina a dor. Imagina a dor. E aí a gente começa a pensar, quando a gente fala dessa dor, daqueles que cresceram sendo amamentados, depois alimentados, depois vestidos, depois apresentados para a sociedade, através da escola, através das festas, através dos encontros sociais, e depois entregue à sociedade. Esse é o mesmo que vai agredir aquela mãe. É o mesmo que vai agredir. Então imaginem o tamanho da dor dessa mãe. Por aquelas que foram desprezadas nos momentos difíceis e por aquelas mães que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos leitos, aos catres de provação. Muitas estão sendo abandonadas, né? Quando a gente olha nas instituições, a gente encontra várias, e aí fazendo referência à mãe, figura feminina, estão abandonadas. Né? Vocês veem que se a gente quiser ter essa sensação, a gente, aí eu estou colocando a gente no papel de homem, eu lembro que eu estava fazendo um curso, alguns anos atrás eu estava fazendo um curso na área da psicologia, e lá em meio ao curso, na dinâmica, você tinha que colocar duas coisas que você gostaria, mas que são impossíveis. Duas coisas que você gostaria, mas que são impossíveis. E aí eu tive a maior facilidade de responder. Porque duas coisas que eu gostaria, mas que é impossível. Eu queria não dormir. Não, eu estou caminhando. Mas era uma das coisas, eu estou caminhando. Eu queria, uma coisa é não dormir, eu não queria precisar de dormir. Eu já sei que a espiritualidade fala da importância do sono, da revitalização no plano espiritual, do encontro que a gente tem com determinados orientadores, ou dependendo da mente durante o dia, o encontro que a gente tem com determinados obsessores. Tudo isso eu sei, mas eu não queria dormir. Eu queria ficar acordado, quanto mais tempo, melhor e pronto, não precisava nem existir cama na terra. A minha primeira ideia era essa, dormir menos. Aí lá no curso alguém chegou e falou assim, mas por quê? Você dorme muito? Porque depois você abre para o debate, né? Você dorme muito? Você dorme umas 8, 9 horas de sono? Eu falei, não, eu durmo entre 4 a 5 horas de sono. Ah, mas você está ficando doido? Você quer dormir menos? Eu quero não dormir, gente, eu não quero dormir menos. Mas o outro, o que eu gostaria, impossível de acontecer? Engravidar. Eu queria que o homem pudesse engravidar. Mas Deus é sábio, ele sabe que o homem sofre demais. Que o homem quando gripa, manca. Vocês já notaram? Quando ele gripa, ele manca. Então Deus é sábio. Tá? Agora, eu queria que o homem tivesse a sensação, o que é. Aí o professor pegou, a professora que estava lá pegou e falou assim, ô Emerson, mas numa outra encarnação, e isso não tinha nada com envolvimento, não era nada dentro do movimento espírita, né? Ela falou assim, na outra encarnação você pede para vir cavalo marinho. Eu falei, por quê? Ela falou assim, cavalo marinho é o único macho da natureza que engravida. Eu falei, Jesus, eu tenho que regredir muito para vir cavalo marinho. Tá claro? É o único macho que engravida. Por quê? Porque é essa sensação que a mãe tem da criança mexer
E depois, à medida que sai para o mundo, dela vislumbrar, ela excede. Eu falo que quando um pai fala para mim a dificuldade que está tendo com os filhos, eu escuto. Eu escuto. Quando a mãe fala, eu investigo. Aí tem. Quando mãe fala, pode ir atrás, porque tem. Por quê? Porque a percepção que a mãe tem de filho, ela é muito maior do que a percepção paterna. Ela é maior por causa da sensibilidade, por causa da emoção, por causa das vivências e da convivência que tiveram muito mais próxima dos filhos do que o pai. Muito mais próxima. E como o pai fala 1, 2 vezes e está resolvido, a mãe fala 8 vezes e o filho ainda manipula a mãe. Depois de 8 vezes, ele ainda consegue aquilo que ela falou, não, 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 e ainda fala, pode ir. Tá claro? Oi, Lili. Nessa reflexão que a gente está fazendo, você inclui também as mães adotivas? Aquelas que amam, mas não geraram. Aquelas que cuidam, amam e não geraram. Eu não incluo, não. Quem inclui é Emmanuel. Filho, eu estou trazendo só Emmanuel aqui, graças a Deus, entendeu? Por quê? É a percepção que ele está colocando para nós em relação ao papel materno, e não só a figura biológica. Porque se a gente ficar preso, e isso foi muito bom você ter colocado, porque se a gente ficar preso à figura biológica, nós não temos ideia do papel que a mãe exerce. Imagina para você uma criança que ela é abandonada. A mãe que a abriga, a mãe que a recebe, essa criança, nós não sabemos o que vai vir no futuro, não. Mas o amor que ela vai receber deste filho, pode ser um vínculo de passado. Olha, sem nós ficarmos avaliando o processo reencarnatório, vou pegar o exemplo de Steve Jobs, que foi abandonado pelos pais biológicos, depois ele foi para um lar que também foi abandonado, que depois ele foi para outro lar que também foi abandonado, que depois ele foi para aqueles que o abrigaram. E ele nunca entrou para uma universidade, nunca estudou. E virou esse monstro que nós conhecemos aí na ciência. Tá claro? Hoje a gente tem acesso a tudo quanto é computador. Olha a mente dele, trabalhando com Bill Gates e outros. Mas foi abandonado lá. Graças a Deus apareceram esses pais, depois de ele ter sido rejeitado 3 vezes. Tá claro? Pelas mães que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes. O que é isso, hein? O que são mães que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes? Hã? A dívida que o marido deixou? A dívida que deixou? De que forma o marido partiu? De que forma que ele partiu? Orar pelas mães que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes. De pessoas oportunistas que vão aparecendo nesse contexto aí. Mas até na nossa inconsciência a gente se cobra. Nós somos viúvas. Sim. E nós ficamos com filhos. Até na nossa inconsciência, nós mesmos cobramos por dar àquela criança o que o pai, a ausência do pai está fazendo com ela, entendeu? Sim. O que a criança está passando com a ausência do pai, a mãe se cobra. Sim. Suprir, né? Exatamente. Ou então, tipo, eu vou fazer isso porque se ele tivesse o pai, ele iria conseguir. Isso no consciência da gente, né? No subconsciente da gente. Mas existe pais e pais. Será que daria mesmo? Né? Mas é a inconsciência. Eu vou fazer isso porque se meu marido fosse vivo, ele teria isso. Aí hoje eu consigo refletir melhor. Sim. Né? Será que faria? Né? Agora eu vou pegar esse questionamento. Qual é o nome de vocês duas? Aline e Ninha. Eu vou pegar a reflexão que as duas estão trazendo. Que a primeira colocação que elas fizeram foi qual, gente? Nós somos viúvas. Ou seja, na hora que ela coloca para mim que elas são viúvas, a hora que elas colocam, o que significa isso? Nós temos que tirar o conceito de que ser viúvo ou ser viúva tem que assumir o papel do outro. Para com isso. Esse é um engano que a nossa sociedade cobra das pessoas. Se eu sou pai, eu sou pai. Desencarna a mãe... Não, vamos fazer o contrário então, né? Então, se a mãe é mãe, desencarna o pai...
Tá claro? Desencarna o pai. Então, você imagina, ela não tem que assumir o meu papel. Se eu estivesse... mas se ele estivesse... Foi o que a Aninha colocou. Se ele estivesse vivo, será que ele faria para, gente? Olha, eu estou fazendo o que é melhor para você, meu filho. Mas se o meu pai estivesse aqui, meu filho, mas ele não está. Combinado? Ele já foi. Então, como ele já foi, agora ficou só na minha mão. E se Deus deixou para mim, é porque ele sabe que eu dou conta. Enfim, essa atitude é uma atitude de firmeza. São os credores inconscientes. Quando você falou a palavra inconsciente, aí que mexeu. Que mexe com a gente. Sim. Aí quando... É a inconsciência mesmo de fazer isso. É verdade. É a inconsciência. E aonde que está o inconsciente? Onde que está o inconsciente? Na mente. Qual parte da minha mente? Esse aqui sou eu. Parece uma pessoa de perfil? Gente, parece ou não? Ótimo, isso. Vocês têm que ter fé. Porque veja, olha, aqui numa pessoa de perfil, nós temos aqui o que André Luiz ensina para nós no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, o quê? A casa mental. Aqui é a sua superconsciência. Aqui é a sua consciência. Aqui é o seu inconsciente. O nosso inconsciente, ele está na nuca. Então, quando fala lá a questão inconsciente, o que fica aparecendo? Que a gente teria que atender à inconsciência. Eu tenho que atender à inconsciência? Não. Então, quando ele traz para nós aqui, a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes, porque no nosso passado ainda temos as dificuldades de tudo que a gente criou. Só que, na situação atual, eu tenho que atender à minha consciência. Porque na minha consciência, eu construo o quê para o futuro? Projetos, é a superconsciência. As metas, as propostas, as perspectivas, os ideais, eu construo. Isso está aqui, ó. Isso está aqui. A minha consciência está aqui, do ontem para trás, de 10 minutos para trás já vai para o inconsciente e as encarnações anteriores estão aqui. Então, muitas vezes, eu posso estar utilizando coisas do meu inconsciente para atender demandas, sendo que, no fundo, eu tenho que trabalhar com a consciência. Eu que assumo as consequências, eu volto na viuvez. Não são vocês que assumem? O marido já foi, não foi? E aí a gente não precisa nem de falar só a questão da viuvez, não, né? Aqueles casais que se separaram e o marido, por exemplo, abandonou, olha, a responsabilidade é sua, então cuida dela. Pronto, acabou. Mas se tivesse pai, se eu tivesse marido, se tivesse uma pessoa, olha, eu não tenho, então eu vou fazer o melhor que eu puder enquanto aqui eu estiver. Tá claro? Enquanto eu fizer dessa maneira, eu estou respondendo não só ao inconsciente, porque se eu for ficar atento ao meu consciente tem muito mais coisas negativas do que positivas. Isso está claro ou não? Claro. Sim. Eu acho que o inconsciente é campo de experimentação. Eu acho que você deve consultá-lo no campo das experiências. Não pode ser esquecido. Sim. Né? Mas ele não pode ser aquele que toma as rédeas do seu direcionamento. Como ele não tem as rédeas. Inclusive, se a gente der vazão para o inconsciente, aí nós vamos ver Freud trabalhando isso lá na psiquiatria. Se nós dermos vazão para o inconsciente, nós absorvemos estados patológicos graves. Porque também tudo que você registrou de negativo no passado está aí. Se você der muita vazão, ele vai aflorar. Uhum. Né? Então, essa história de é o pai ou a mãe, não, eu sou pai. Para. Olha, eu sou a mãe. Não, o pai já desencarnou, tem 3 anos. Não, o pai desencarnou, tem 8 anos. Tem 11 anos, a responsabilidade agora é minha. E é mesmo. Mas se ele tivesse vivo, não, mas ele não está. Então eu vou fazer de conformidade com o que eu posso assumir. Né? Eu vou fazer com o que eu posso assumir. Mas se ele tivesse aqui, tem filhos que devolvem isso de forma agressiva também. Ou, mas se meu pai tivesse aqui, meu filho, mas seu pai não está, a gente já muda o rumo da conversa. Não precisa nem estender. A minha filha tem essa percepção, porque pergunta você sente falta do seu pai? Não, nunca tive, porque ela tinha 5 meses quando o pai dela faleceu. Sim. Né? Aí,
Ela chama assim, Jacinto, você sente falta do seu pai? Não, eu nunca tive pai. E tudo era com a mãe. É. E não agora, pai. Se me perguntar se eu tenho falta da minha mãe, eu sinto falta da minha mãe. Porque ela não mora aqui, né? Sim. Aí, mas hoje ela tem essa percepção. Apesar de que, né, foi criada assim, você não tem pai. Né? Seu pai morreu. Aí eu não tenho pai, eu nunca tive pai. Na verdade, ela teve pai, mas só que para ela nunca teve pai. Porque ela não teve acesso ao convívio. Isso. Tá? É. Oi, meu filho. Eu entendo que a consciência é o momento atual que estamos vivendo. Isso. Quer dizer, a situação chegou para nós hoje, não tem que ficar questionando por que ela disse, não, vamos administrar hoje. Hoje. E fazer o melhor hoje. Essa colocação é o que o André Luiz disse no livro No Mundo Maior. É o que a gente está vivendo hoje. Se nós pararmos para pensar, gente, vocês querem ver como funciona o inconsciente? Se nós pararmos para pensar, você consegue lembrar o nome de 10 colegas que você teve quando você estava na primeira série do ensino fundamental? Uns 5 estão. Tá vendo? Você já começa a pensar. Vocês podem. Será que se vocês encontrarem com todos eles hoje, vocês vão conseguir lembrar o nome deles, ainda que vocês os vejam? Não. Mas concorda que a gente conviveu com eles, às vezes, na primeira, segunda, terceira, quarta, convivemos 4 anos com eles. 4 anos. Todos nós convivemos, ou seja, aquilo que nós vivemos nessa encarnação hoje já está no nosso inconsciente, embora tenha sido vivido no movimento da consciência. Daqui a 10, se a gente pensar o que nós comemos no domingo, no sábado, na semana passada, já está no inconsciente. Foi vivido nessa encarnação, mas já está no inconsciente, está gravado. Está gravado. Está claro? Foi vivenciado nessa, mas está gravado. E isso o André Luiz vai explicar para a gente também. Está claro isso? Oi, filho. E quando numa relação de casamento, aí o marido se torna alcoólatra, você espera, a pessoa espera a filha crescer, não separa. Aí quando ela resolve separar, que a filha está com 18 anos, a filha resolve ficar com o pai. Como é que é? Quando resolve? Peraí. Quando o marido se envolve com o álcool, e aí espera os filhos crescerem para o filho não crescer sem pai. Aí quando resolve a separação, o filho resolve ficar com o pai. Depois o pai larga a filha sozinho e vai morar com o outro e larga a filha sozinha. Aí quando separa, o filho resolve ficar com o pai, em vez de ficar com a mãe, sendo que a mãe ficou naquela luta para poder dar conta daquela relação na educação. Aí ela resolve ficar com o pai. Que é mais conveniente para ela, né? Porque dali ela quer rascar fora também. Ô, gente, isso é ótimo! Isso é ótimo. Primeiro, seu filho aprendeu algo mais nobre dessa sociedade brasileira, mais nobre, que se chama livre-arbítrio. E ele escolhe, primeiro. Segundo, ele assume as consequências da escolha. Terceiro, eu não sou apegado, criei para o mundo, e a primeira escolha que ele fez do mundo foi o pai dele. E olha que bacana, ele escolheu o pai viciado, alcoólatra, dependente, e ele que vai cuidar. Ô, gente, isso é tudo de bom. Agora, quando o apego ele está acentuado, a gente não acha bom. Porque na nossa cabeça a gente cria para nós. E aí é o nosso erro. Conforme coloca para nós no livro O Profeta, o capítulo Os Filhos, Khalil Gibran diz o quê? Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora viva convosco, não te pertence. Ô, gente, isso é de uma sublimidade, que se a gente não entender mais nada de Khalil Gibran, isso é para a eternidade. Vossos filhos não são vossos filhos. Vem através de vós, mas não de vós. Todas as mães falam o quê dos filhos? É um pedaço de mim. Que mané pedaço? Não é pedaço não, os órgãos estão tudo lá, está tudo perfeito. Mas elas entendem, vem através de vós. Olha o Khalil Gibran falando, vem através de vós, mas não de vós. Não é um pedaço de você. E embora viva convosco, não te pertence. A gente cria para o mundo. E se a gente der a eles a liberdade, porque são criados pelo mundo, e eles voltarem, ou aonde eles estiverem, eles nos receberem, estão bem criados.
Mas se eles tiverem a liberdade e eles nunca mais voltarem, é porque ali faltou, na condução, faltou esse movimento de auxílio ao livre-arbítrio pela liberdade, que a gente queria criar só para nós. Tá claro? Eu sei que não era o que você queria ouvir, mas escutou. Quem mandou me perguntar? Ó, então o seu resumo aí tá bom, né? Porque toda vez que precisa, é a mamãe que vem. Não é tá papai, não. Orar por aquelas mães que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios. Hoje é mais difícil a gente encontrar mulheres e homens, pacientes psiquiátricos trancados em manicômios. Existem, mas é mais difícil. Quando Philippe Pinel, que foi o psiquiatra mais jovem na França, assumiu a direção do Hospital de Labicêtre em Paris, a primeira atitude que ele tomou, desacorrentar os loucos que estavam acorrentados no porão do hospital. Desacorrentar. O corpo de conselheiros do hospital se reuniu imediatamente quando ele foi para o porão e começou a desacorrentar os loucos. E aí chamaram Philippe Pinel e perguntaram para ele o que ele estava fazendo, se ele tinha enlouquecido por ele estar desacorrentando os loucos. Ele pegou e colocou assim: eu não enlouqueci, mas eu vou desacorrentá-los porque eles não podem viver como animais. Eles são gente e nós vamos tratá-los como gente. E aí perguntaram: mas qual a primeira atitude que você vai fazer? Qual a primeira? Perguntaram para ele e ele disse: eu vou amá-los, eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Eu vou amá-los, eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Veja, era um dos pioneiros a falar na psiquiatria de amor ao próximo. Na psiquiatria, falando a respeito de amor ao próximo. Eu vou amá-los, porque eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Mudando o perfil de atendimento àqueles pacientes. Tá claro? Então, quando ele fala para nós orar por essas mães, ainda existem muitas. Agora, eu não vou dizer nem só o manicômio físico, eu vou dizer também este manicômio aqui, este. Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele coloca para nós, esse livro não é um livro psicografado. Quando ele esteve encarnado, ele escreveu esse livro. A Loucura sob o Novo Prisma, ele coloca para nós que mais de 80% dos pacientes que estão internados nos hospitais psiquiátricos estão debaixo de um processo obsessivo avassalador. Eles não têm problema mental. O problema que eles têm é espiritual, que está agredindo, vindo do inconsciente que está aflorado, falta de educação espiritual. Aí, outros já perguntaram assim, mas eles já assumiram esse estado de uma hora para outra? Já assumiram esse estado? E lá no livro A Loucura sob o Novo Prisma, o Dr. Bezerra coloca, eles começam assumindo algum estado, sempre como uma fagulha, mas eles não atendem às orientações, porque todo mundo é orientado, todo mundo recebe uma oportunidade, você recebe uma indicação para frequentar uma igreja evangélica, você recebe a indicação para frequentar a igreja católica, você recebe a indicação para frequentar uma casa espírita, você está recebendo indicação para se cuidar espiritualmente, só que não atende, vai fugindo do auxílio da providência divina. À medida que vai fugindo, vai atendendo o inconsciente profundo. O inconsciente profundo é lotado de perversidades. São os enganos que a gente já cometeu e eles estão aqui. Como o Éder colocou na questão da escola, hoje o nosso discernimento permite. Se eu quero, na minha ação consciente, repetir o que o meu passado me induz, me intui, me propõe, ou se eu quero o novo, vislumbrando o novo. O que eu quero? Ah, não, mas aqui é mais confortável. E eu passo a repetir erros, que é o que a gente faz. Está claro isso? Então, quando chega no quadro do paciente psiquiátrico, isso aqui nele está extremamente aflorado. Tudo bem?
e por aquelas outras mães que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos, e sem ninguém que as quisesse, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. E aí volta a história do abrigo, né? Volta a história do abrigo. Aquelas que foram acolhidas porque o mundo as rejeitou. E aí elas foram abrigadas. E aqui é interessante porque eu queria fazer uma colocação aqui sobre a questão da resignação. Deixa eu pegar o esquema que está aqui. Sobre o conformista. E o conformado. O Emmanuel coloca para a gente aqui que conformista e conformado são diferentes. São diferentes. O conformista, ele coloca para nós que ele é acomodado. Acomodado. O conformista, ele é passivo. O conformista é preguiçoso. O conformista, ele é apático. Você pode concordar com o conformista? Não. Vocês estão na dúvida. Olha o estado do conformista. Dá para concordar com um sujeito desse? Então, o que Emmanuel propõe no capítulo 131 do livro Palavras de Vida Eterna? Sai da postura de conformista. Sai dessa postura. Mas seja conformado. Aí olha o que ele vai trazer para nós sobre o conformado. O conformado, ele é resignado. Resignado. O conformado, ele é pacífico. Pacífico. O conformado, ele é atuante. Ele é aquele que luta. É aquele que coloca independente do contexto que ele esteja. Porque o conformista, no lado social, conformista, ele é aquele que cumprimenta todo mundo, é dócil e tal. Em casa, ele é perverso. Esse exemplo o Emmanuel coloca no capítulo. Em casa ele é perverso. O conformado, ele faz isso tudo, mas em casa, nos movimentos familiares, ele também está na luta. Ele não assume a acomodação, não assume a passividade, não assume a preguiça, muito menos a apatia. Mas ele é resignado, por quê? Aí ele fala assim, os discípulos eram conformados. Conformado é aquele que aceita a disciplina proposta pelo discernimento, proposta pelo bom senso, proposta pelo saber. Esse é o conformado. Aí ele coloca para nós, os discípulos eram conformados, resignados, pacíficos, atuantes. E aí ele coloca como sendo aqueles que abraçaram a renúncia. Veja, e não é uma renúncia superficial, não. Você vai renunciar a esse inconsciente de dificuldades aqui para abraçar o novo. E sai da apatia. Você sai da postura. Aí ele faz referência, o próprio Emmanuel, no capítulo 12 aos Romanos, no versículo 2, ele começa falando, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação, assume a postura do conformado, mas o conformado resignado, que promove a paz, mas que luta o tempo todo e renuncia às situações anteriores. Renuncie. Não seja apenas aquela pessoa de aparência, não. Não seja de aparência no movimento e aqui você não consegue colocar nada em prática. Abre mão disso aqui, ó. Abre mão dessa figura. E abraça o novo. Aí eu volto para esse papel da mãe que a gente fez. Oração às mães. As mães assumem esse papel
resignadas. As mães assumem. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, gente, como é que é? Quando eu fiz referência àquela mãe da Etiópia com 8 filhos, ela falou assim, mas que coisa, 8 filhos, 2 com dificuldade, para que transa, pelo amor de Deus? É só não transar, não engravida e pronto, já que não tem nenhuma promoção de... Mas elas abraçaram uma postura que nós desconhecemos, que é a resignação. Na luta delas ali, elas estão pacíficas, elas continuam atuando, essa que eu dei exemplo está cuidando de mais 2 com as paralisias, e renuncia ao egoísmo que o inconsciente propõe. Tá claro? A maioria das mães também nessa situação, elas são estupradas, elas vendem o corpo e a maternidade acaba sendo uma consequência inconsciente até, né? Aí, ainda que hajam elas essas... querem 8 filhos. É o ambiente que elas estão inseridas. Muitas vezes não é por escolha, mas acabam, né, envolvidas nesse contexto. Aí vem, em função, que ele chama aqui de corações desalmados. Em função de pessoas com corações desalmados aí. São essas mães, Senhor, o Emmanuel encerra nesse último parágrafo, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, vocês vão lembrar que a samaritana, aquela mulher da cidade de Samaria, quando ela vai ao poço para beber água, para retirar água, e aí Jesus pede para ela um pouco de água. E aí o que ela responde para Jesus? Como pode um judeu ou descendência judaica conversar com uma mulher de Samaria? E aí ele fala, mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você vai conquistar a vida eterna. Ou seja, quando ele fala para nós, tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, a viúva de Naim não é uma pessoa, a viúva era a mulher que estava acompanhando o enterro do seu único filho na cidade de Naim. Naim era uma cidade judaica. Essa cidade judaica, que estava próximo a Galileia, próxima a Nazaré, mas ela estava distante de Cafarnaum, aproximadamente 40 quilômetros. Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. Ele tinha acabado de curar o servo do centurião. E é muito interessante porque ali ele chama a atenção dos discípulos para a fé. Ele cura o servo do centurião e fala, né, para os seus discípulos, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Por quê? Quem lembra? Quem lembra por quê? Porque ele disse que ele não precisaria de ir até a casa dele. Porque ele disse que Jesus, quando Jesus se oferece para ir na casa do centurião, ele fala que ele não é digno de receber o Cristo na casa dele. Mas, ele fala, como eu sou também um militar e tenho vários comandados, basta eu dar uma ordem que os meus comandados obedecem. Se o Senhor der a ordem, o meu servo será curado. Aí ele chama a atenção para os seus discípulos, nunca vi tamanha fé em toda Israel. Está claro? Em toda Israel. Ele tinha acabado de curar o servo do centurião. Aí ele fala para o centurião, pode voltar para a sua casa, que seu servo está curado. Aí na hora que ele vai em direção a Naim, ou seja, 40 quilômetros, caminhando, a gente para dar metade de uma volta na Lagoa da Pampulha, que é só 9, a gente chia. Jesus estava indo caminhando. E outra, lá não estava asfaltado não, tá? 40 quilômetros. Quando ele está chegando na cidade, estava vindo o cortejo, acompanhando o filho. E o cortejo era grande. Aquela mulher tinha acabado de ficar viúva, e lá em Naim não pode ter enterro dos judeus. Eles tinham que ser enterrados fora da cidade. A cidade era toda judaica. E aí, na hora que estava saindo, Jesus chega e fala, por que choras, mulher? Olha, gente, olha. Jesus, tem hora que faltava normalidade dele, não faltava, não.
Ele também não era meio doente? A mulher está lá acompanhando o filho, o único filho, acabou de ficar de viúva, o único filho. Ele chega perto dela e fala, por que choras, mulher? O povo que estava assistindo aquilo ali, acharam isso que eu também acho. Jesus estava doido. Doido. Ela acompanhando ali o enterro do filho dela. Aí ele acabou de curar um servo. Aí ele vai e dá a vida para o filho da viúva. Ele dá a vida, ou seja, ele restabelece a vida. Para a igreja, o que ele fez? Ressuscitou. Para nós que já estamos com o estudo alicerçado, o que nós entendemos com aquele filho? O que ele tinha? Gente, não me decepcione, nós estamos inclusive gravando aqui, ó. Não faz passar vergonha. O que ele tinha? Catalepsia. Ele tinha catalepsia. Se ele estava no estado cataléptico, ele não estava morto. Depois da viúva de Naim, ele vai lá e ressuscita Lázaro. Depois de Lázaro, ele vai lá e ressuscita Talita, a filha de Jairo. Quando ele chega para a garota Talita e fala, Talita cumi. O que é isso? Levanta-te, menina. Ele ressuscita. Ou seja, essas 3 situações. O filho da viúva de Naim, Lázaro e Talita tinham um estado cataléptico. E eles estavam naquele movimento de sair da catalepsia. Sair daquele adormecimento. Mas a igreja ensinou para a gente que eram ressuscitar, ok. E não tinha como explicar diferente. Jesus, quando falou que ele ressuscitou Lázaro, ele ficou calado. Ele podia muito bem ter explicado, né? Ele podia ter falado assim. Pensando aqui, né? Jesus te explicando. Mas eu que sou Jesus. Jesus está explicando e falando assim, não, meu filho, sabe o que acontece? Isso não é um milagre, não. Quando chegar lá, daqui a 1970 anos mais ou menos, vocês vão descobrir que isso é uma doença. E essa doença, vocês vão dar o nome nela de catalepsia. Eu falo vocês porque existe a reencarnação. E vocês vão descobrir isso daqui a umas 5, 8, 15 reencarnações. Então, por volta de 1970, imagina Jesus falando isso no ano 32. O que a gente ia falar que ele era? Doido. Então, ele ficou caladinho. Tá claro? Ele ficou caladinho. Aí, olha só. São elas, Senhor, essas mães, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina, a filha de Jairo, trouxeste o equilíbrio de Madalena. O que foi que aconteceu com Madalena? Ela estava envolvida com prostituição. Prostituição. Lembram quando que ele reconstitui? Ela estava sendo julgada. Ela estava sendo julgada. Em que situação que ela estava sendo julgada? Ela estava pronta para ser, ela não foi. Eu sei que vocês estão doidos para apedrejar, mas ela não foi. Então veja, Amélia Rodrigues coloca para nós, imaginem a dor daquela mulher de frente para uma parede, esperando o apedrejar sobre si e levá-la para a morte. Imaginem a dor e os longos minutos de sofrimento que ela vivenciou quando eles perguntaram, manda a lei, a mulher está lá, manda a lei que essa mulher seja apedrejada. E tu que dizes? Ô, gente, olha como que é a função dos fariseus. Eles tinham acabado de escutar Jesus dando uma lição de amor ao próximo. Ele acabou de falar amor ao próximo. Aí os fariseus falam, é para amar o próximo? Essa mulher foi pega em pleno adultério. Nós trouxemos para o senhor falar para nós, o que agora a gente vai fazer? O que nós vamos fazer aqui? A lei manda que ela seja apedrejada. E tu que dizes? O que Jesus fez? Ficou escrevendo. O que ele fez? Isso é o que ele falou, mas ninguém me contou ainda o que ele fez. Desenhando na areia. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. O que ele escreveu?
Pecado de quem? De todos. Pecado de todos. Oh, gente, muito legal, né? Porque Jesus começou a olhar para um mentiroso. Olhou para o outro, sexólatra. Olhou para o outro, algoz. Olhou para o outro, alcoólatra. Ele foi escrevendo. Aí depois ele chega e fala o quê? Aí ele levanta, já estava escrito lá. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Capítulo 8 de João. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Jesus não falou mais nada. Por quê? Porque eles estavam todos rodeados ali e todos viram. Aí alguém poderia falar assim, Jesus estava julgando. Ele não estava julgando. Jesus estava apresentando para eles o estado íntimo deles. Estava ajudando-os a se conhecerem. Então ele chega e fala, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí ele volta abaixo, continua escrevendo. Aí quem jogou a primeira pedra fora? Quem jogou? Dona Luciomar. Dona Luciomar. Foi a primeira que jogou, a primeira pedra fora, Dona Luciomar jogou. Por quê? Dos mais velhos para os mais... Está escrito lá, dos mais velhos para os mais jovens. Quem jogou a última pedra fora? Clarissa! Clarissa jogou a última, por quê? Porque a mais jovem... Quantos anos você tem, minha filha? Clarissa ganhou. Por quê? Olha, dos mais velhos para os mais jovens, todos jogaram a pedra fora. O que significa isso? Todos estavam com pecados. Joga a pedra fora, vai embora. E aí Jesus olha para ela e fala, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, não os vejo, Senhor. E aí ele responde, se eles não estão para te acusar, eu também não tenho nada para te acusar. Vá. Ele falou que ela estava curada? Não. O que ele falou? Vai, não peques mais, ok? E aí o Emmanuel fecha para nós. Recorda as filhas de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te então da mulher. Recolhe as filhas que não abandonaram o Cristo na cruz. Não abandonaram. E compadece-te da mulher. Esse texto é muito rico, né? Meninos, era isso que nós tínhamos para trazer. A gente vai continuar, então, os estudos da justiça divina. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez a Tua presença. Rogando, Senhor, através da Tua orientação no Sermão da Montanha, a proteção para os nossos dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. Fique conosco, que assim seja.